Eu sou Ricardo Lopes, tenho trabalhado aqui no Dinâmia. O trabalho que vos vou apresentar hoje, ele é um bocadinho uma síntese do que eu e o Pedro Costa temos vindo a desenvolver ao longo dos últimos tempos, e ele é essencialmente em foco em 3 intervenções artísticas que nós desenvolvemos no Bairro Alto ao longo de 3 anos consecutivos. Portanto, com o título Intervenções Artísticas Urbanas, Informalidade e Esfera Pública, uma investigação através de apropriações efêmeras num bairro cultural. Portanto, o objetivo desta apresentação é discutir a relação entre intervenções, informalidade e apropriação de espaço da esfera pública, explorando a forma como dinâmicas artísticas informais podem contribuir para a revitalização urbana e para o desenvolvimento de meios criativos. Com base em metodologias de investigação à ação de cariz participativo, realizam 3 experiências de intervenção urbana no Bairro Alto. Um bocadinho o sumário de como é que será esta apresentação, uma ligeira introdução, depois queria fazer uma passagem breve sobre a questão dos bairros culturais, esfera pública e meios criativos, conflito e informalidade, e sobre a questão das intervenções artísticas na esfera pública. Vou passar de forma mais rápida e peço desculpa àqueles que já ouviram a semana passada, e vou explorar depois um bocadinho mais a questão das 3 apropriações urbanas, os espaços liminares em 2010, os bairros como nós em 2011 e o Beyond Visible em 2012, para por fim deixar algumas notas conclusivas. Portanto, os bairros culturais são um dos tipos mais criativos, eles caracterizam-se por se desenvolver inicialmente em zonas históricas, obsoletas, e são essencialmente uma arena de frequente conflitos. Marcados por um espaço público que se assume como local de tensão, de conflito, onde afluem as pessoas, mas também espaços de liminaridade, espaço de transição e de afirmação e de autoafirmação dentro dos circuitos pessoais e artísticos e de públicos que ocorrem nestes territórios. As intervenções artísticas encontram aqui nestes espaços da esfera pública, não é? Que a gente não sabe muito bem onde é que eles são, se entre o público e o privado, uma arena privilegiada para a sua intervenção. Espaços tradicionalmente mais informais, espaços tradicionalmente mais tolerantes e onde intervenções que propriamente não são bem balizadas e que estão nos in-between de várias coisas, assumem o seu espaço para se desenvolverem. Portanto, bairros culturais, esfera pública e meios criativos. Como eu dizia, os bairros culturais são um dos tipos específicos de meios criativos. Existe, obviamente, uma grande diversidade quanto às suas origens e às suas características. Contudo, essa diversidade, essa complexidade desses sistemas territoriais, que muitas vezes está na base da sua resiliência e faz com que exista um mecanismo de governança específicos e atributos simbólicos que facilitam a sua sustentabilidade. O conflito, na base desses fatores de sustentabilidade, acaba por ser uma situação normal. Se analisarmos bairros, como o Bairro Alto, por exemplo, que iremos apresentar aqui nas intervenções, marcados por diferentes utilizadores, diferentes residentes, diferentes utilizadores e utentes diurnos noturnos, versus residentes tradicionais, versus residentes mais novos gentrifiers, não é? Que vêm habitar agora estes territórios. Quer através dentro da própria atividade criativa, não é? As pessoas, mesmo dentro dos núcleos criativos, quem frequenta determinados territórios não se assimila com outros. Por exemplo, as pessoas que ocorrem normalmente à ZDB não se revêem em outros espaços do bairro, dizem que está mainstrificado e vice-versa. Querem outros diferentes tipos de arenas, não é? Quem o vê por parte do mercado imobiliário, por parte de formas de apropriação de espaço público. Portanto, 2 campos principais são a gentrificação e, obviamente, as externalidades. Contudo, estes processos de conflito são processos que podem ter um fator muito importante nos processos de retardamento, dos processos de gentrificação destes territórios, que obviamente são territórios muito apelativos para os mercados imobiliários e para processos de turistificação associados à arte e aos bairros culturais tão comuns em todo o mundo, não é? A informalidade, como eu dizia, um outro fator de extrema importância, apropria-se desta esfera pública e destes espaços da esfera pública para uma série de situações que não seriam expectáveis e não seriam possíveis noutras zonas da cidade, mais restritas e mais fechadas, e que assumem nestes espaços mais tolerantes e mais abertos formas de se desenvolverem, como acontece com as apropriações artísticas, como o grafite ou a street art, ou outras formas de arte que aproveitam a contaminação entre público e privado e se desenvolvem como artes mais performativas ou artes visuais, ou por parte de apropriações informais dos utilizadores, não é? Por exemplo, no Bairro Alto, como em muitos outros bairros culturais em todo o mundo, é o espaço público, é a rua que se assume como espaço de performidade e sociabilidade tão importante nestes meios de processo de criação artística, não é? Onde não é só importante
onde não é só importante... Bom, agora chegou a sessão seguinte, vou ter que me despachar. onde não é só importante os processos de construção e de ação à volta do processo artístico, mas também os processos envoltos da sociabilidade, aquilo que se falava aqui anteriormente, os networkings e os gatekeepings associados às reputações. Ou ao próprio espaço público como espaço de performidade, não é? De eu ir a um espaço para ser visto, para dar-me a ver, de afirmação, de autoafirmação, um espaço quase como que eu vou ali, eu vou de uma determinada maneira, vou ser visto de uma determinada maneira, são estes espaços que também contribuem para os desenvolvimentos da arte e da cultura. O bairro Alto segue então neste contexto, eu não me queria aprofundar aqui muito no bairro Alto, penso que todos mais ou menos conhecem, mas obviamente é um bairro em clara reestruturação social, económica, muito marcado pelos processos de gentrificação nos últimos anos, mas contudo ele é assumido aqui na nossa pesquisa, não só pelo know-how que nós temos vindo a desenvolver, o Pedro inicialmente e depois eu em continuidade com o trabalho com ele, sobre o território que nos possibilitava ter o know-how suficiente para desenvolver estas intervenções, mas também porque ele continua a ser, talvez possa não ser um local tão ou mais importante em termos de produção cultural como já foi, no entanto continua a ser a nossa sociabilidade, que, como eu dizia, é extremamente importante também para a cultura, de extrema importância em Lisboa. Isto apesar de, obviamente, ser sempre muito complicado, quando nós tentamos cartografar atividades culturais e nós dizermos que elas não estão no bairro ou não, é um bocadinho relativo. Então, entrando aqui nas questões agora da intervenção artística na esfera pública, não é? O que é isto da arte, ou o que é isto que é criativo, obviamente depende do contexto e do momento histórico, não entrando aqui muito nessa discussão. No entanto, balizamos as nossas intervenções na questão dos processos desenvolvidos no final dos anos 60, não é? Em artistas como o Robert Morris, inicialmente em galerias, ou depois o Ellen Kamprov, que salta completamente para espaços de performidade e espaços não tradicionalmente artísticos, o que traz a arte para públicos completamente diferentes, batendo tudo o que era fronteiras positivas e começando a trabalhar numas lógicas muito mais efémicas e de experiência participativa dos públicos, que deixam de ser objetos, deixam de ser observadores da arte para passarem a ser elementos participativos e ser eles o próprio objeto artístico. Portanto, entramos então nesta necessidade, ao estudarmos as questões de abordagem dos bairros culturais, nós começámos a sentir necessidade de maior aproximação com o terreno. Fizemos-lo através de metodologias visuais, com a fotografia, mas também sentimos alguma necessidade de o fazer através de intervenções que se embrenhassem no território e que permitissem, através de abordagens hands-on, construindo conhecimento através de metodologias de campo, fazer objetos que trabalhavam, obviamente, com criação estética, mas também, e acima de tudo, cooperação entre pesquisadores e sujeitos de pesquisa, em que os dois se misturavam no próprio processo de investigação. As próprias pessoas acabam por estar a fazer investigação e a ajudar-nos a concluir processos em que eles próprios estavam envolvidos e eles próprios estavam a investigar. Portanto, entrando agora aqui nos 3 apropriações, a primeira aos espaços liminares e a segunda bairros como nós e, por fim, o Beyond Visible. Os espaços liminares foi uma intervenção desenvolvida no bairro Alto em 2010, neste caso não foi só por mim e pelo Pedro, mas também pela Cristina Latoeira, pelo Samuel Dias e pela Ana Roldão, em que aqui nós tínhamos os resultados do projeto Create City, tínhamos um manuncial enorme de fotografias que retratavam uma abordagem visual à apropriação de espaço público em 3 bairros culturais, na Graça, em Barcelona e em São Paulo. E o que nós nos propunhamos a desenvolver é, nós queríamos extrapolar, não queríamos fazer uma exposição de fotografia tradicional, queríamos extrapolar para um espaço da esfera pública e queríamos gerar conflito entre os públicos envolvidos. Então, após algum trabalho de recolha de espaços possíveis, desenvolver no bairro Alto, conseguimos encontrar um prédio abandonado e através depois de explicar à pessoa que se tratava de uma apropriação, obviamente ter o rótulo académico por trás ajuda nestes processos, conseguimos ter a apropriação deste espaço e apoderarmos de uma loja abandonada e estudar acima de tudo as questões aqui do que é isto de levar a academia para o espaço público e para um espaço, mais uma vez, in between, não é? Entre o público e o privado. E o que é que são estas questões vamos fazer com que o espaço público se arraste para a esfera pública, neste caso para a leitura de uma exposição, mas também para a participação, para a discussão. O espaço era muito marcado por uma janela de grandes dimensões, que tinha uma relação com a fachada, e era muito interessante que inicialmente as pessoas tinham muito reticências em entrar, não é? As pessoas não percebiam muito bem o que era este cenário que elas viam numa janela, que se via que tinha algumas fotografias postas, mas que o cenário dela era
uma abordagem site-específica, onde foram utilizados materiais que existiam dentro deste espaço. Então era uma exposição construída com andaimes, mas que por outro lado simulava uma sala de estar. O que se via da janela eram sofás, era uma televisão, e via-se normalmente pessoas sentadas, pessoas de forma muito informal a conversar. Então foi muito interessante ao longo desta exposição este processo de contaminação do espaço público para o espaço privado, e ao fim dos 10 dias que decorreu a exposição, existiram debates, existiram conversas, existiram apropriações artísticas diversas, música, intervenções visuais, que se foram apropriando ao pouco do espaço e que foram tornando este espaço um espaço da cidade. Que era um bocadinho isso que nós queríamos perceber, não é? De até que ponto é que os espaços passam a ser espaços pertencentes à cidade e passam a ser espaços interligados com as questões em volta. A segunda intervenção, o Bairros como Nós, ela surge na sequência de um trabalho que nós estávamos a desenvolver, em que estávamos a analisar 10 bairros culturais em todo o mundo, a Grácia em Vila Madalena, Beyoğlu em Istambul, o Marais em Paris, o Capitão Hill em Seattle, o Traralho em Florença, Indre by Norreberg em Copenhaga, Aix-en-Roussenel em São Francisco, Kreuzberg em Brick Lane em Londres, e que nos propunhamos, numa altura em que a Câmara de Lisboa estava a intensificar os processos de higienização pública do Bairro Alto, não atendendo a processos artísticos, ou seja, a ideia era limpar tudo o que era cartazes, tudo o que era grafites, independente da sua qualidade artística. Resolvemos tentar perceber o que era isto, a convite, neste caso, da Associação de Comerciantes do Bairro Alto, tratava das comemorações dos 500 anos, naquele caso, dos 499 anos do Bairro Alto, perceber o que era isto de intervir nas fachadas de prédios que a Câmara andava a limpar, não é? E que a Câmara andava a tentar criar uma higienização. Para este processo, obviamente, não seria possível fazê-lo com a autorização camarária, no entanto, tentámos uma outra lógica, que era falar com as pessoas e dizer-lhe que estávamos a desenvolver uma intervenção que, novamente, com uma base académica, que nos dava a tal reputação dentro da população para intervir, não é? Já não éramos os vândalos, já éramos os académicos que iam fazer a intervenção, e o objetivo desta intervenção era perceber, mostrar o bairro Alto sem nunca o mostrar, ou seja, através de fotografias de 10 outros bairros, mostrar uma série de conflitos, uma série de problemas existentes no bairro, sem nunca falarmos sobre ele. Por exemplo, a fotografia do canto superior direito mostra uma janela aberta em Florença, não é? Com aquelas duas figuras estáticas, um bocadinho representativa do que é muito da especulação imobiliária no Bairro Alto, não é? Que são prédios emparedados e que agora nos últimos anos têm tido uma grande revitalização, sobretudo na base do turismo. Ou a foto aqui do canto do lado esquerdo das câmaras de vigilância em Beyoğlu, não é? Que é temos o Bairro Alto, sendo uma das poucas zonas de Lisboa que já tem câmaras de vigilância, o que é isto, não é? Em relação à nossa vida ser cada vez mais vigiada. Era obviamente uma intervenção efêmera, houve fotos que resistiram uma semana, houve fotos que duraram 2 anos na parede, mas não houve outras que resolveram desaparecer ao fim de meia hora. Normal num processo destes, em que obviamente enquanto nós colávamos as fotografias tínhamos de estar a olhar que a polícia já nos tinha avisado que não o poderíamos fazer, e por outro lado tínhamos pessoas que passavam na rua e nos ensinavam técnicas para as fotos mais dificilmente serem roubadas, não é? Tem todo este processo participativo, desde o arranjar, neste caso as fachadas ou as portas para colar as fotografias, até ao processo da colagem, até ao próprio processo de manutenção. Era muito interessante nesta fotografia aqui ao pé do café, que o senhor testava grafites, e esta foto teve lá quase 2 anos, a foto já estava toda grafitada. O senhor pintava religiosamente a parede em volta da fotografia cada vez que alguém grafitava, mas mantinha a foto imaculada porque ele tinha feito parte da sua imagem. Por fim, para terminar, não sei se estou muito atrasado ou não, a intervenção Beyond Visible pretendia explorar uma outra das vertentes, que é as múltiplas camadas de codificação e mecanismos simbólicos existentes no bairro Alto, não é? Muitas pessoas acorrem ao bairro, a este bairro que é ou não mainstreamificado, depende obviamente dos meios em que a pessoa se mexe e se articula, e o que nós pretendíamos fazer era criar uma exposição em que as próprias pessoas é que iam construir a sua exposição, é que iam descobrir o que queriam ver, e que na prática o que elas tinham ao seu dispor era uma série de intervenções, desde frases coladas na parede que se referiam a frases que nós tínhamos recolhido no bairro através de entrevistas feitas durante a noite, fantorias do que era o bairro para estas pessoas. Havia também um espaço de performidade onde 2 atores falavam com uma pessoa que entrava de cada vez sobre o bairro, uma conversa em que as pessoas não se viam. Isto era um espaço escuro, em que a única coisa que as pessoas tinham uma lanterna de ultravioleta, não é? Que lhes permitiam ver no escuro a tinta transparente que refletia. Ao fazer isto, eram as próprias pessoas que viam, que mais uma vez iam interpretar as múltiplas camadas do bairro, ou seja, que para cada pessoa a exposição foi uma coisa diferente, para todas foi
era gerada conforme os seus inputs é que recebiam outputs, não havia uma coisa física e, por fim, as próprias pessoas passavam a ser também não só o objeto da participação e da construção da intervenção, mas o objeto expositivo, porque elas eram fotografadas e eram retratadas no início da exposição. Com isto, eu quero só concluir muito rapidamente que, obviamente, para a questão destes ambientes, a questão do conflito é parte interessante da sua vitalidade e que contribui para estes territórios para se manterem da sua forma mais endógena e mais vitais, não é? Estas abordagens participativas desenvolvidas à microescala da cidade assumem aqui uma importância muito grande como mecanismos de criadores de atributos simbólicos para os artistas, para as intervenções, para o próprio espaço, para o território e para uma possibilidade de intervenção numa altura, como nós dizíamos aqui todo, não é? Que deixámos de poder pensar em grandes projetos como antigamente, mas que pequenas iniciativas à pequena escala podem ser envolvidas. Contudo, há que perceber que, obviamente, isto não são padrões, que a gente não pode chegar aqui e querer aplicar isto em todo o lado, que estes são mecanismos que, obviamente, têm que ser entendidos e, como eu dizia, isto eram tudo propostas que foram desenvolvidas no bairro Alto porque nós conhecíamos o território e que é preciso perceber a especificidade de cada sistema territorial para desenvolver este tipo de atuações. Tendo sempre a atenção, obviamente, à questão da informalidade e espaços menos institucionalizados para desenvolver este tipo de situações. Muito obrigado.